Deuteronômio 5:6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, fale conosco. Desejamos nesta manhã, o dia do Senhor, o momento da ceia do Senhor, ouvir a sua voz, Senhor, conhecer mais ao Senhor, seu caráter santíssimo, sua redenção, seu Filho e sua vontade, Senhor, para as nossas vidas como salvos, e que o Senhor fale e aplique essa palavra, nos santifique na verdade. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, hoje nós vamos estudar a misericórdia do Senhor, continuar tratando do 5º mandamento. Nós vamos estudar a pergunta e a resposta 128 do Catecismo Maior de Westminster. O 5º mandamento está aqui no versículo 16, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Nos últimos domingos nós estudamos e vimos que esse 5º mandamento ele é totalmente, assim, ele é absolutamente abrangente. Ele toca em todas as nossas relações, porque nós estamos sempre nos relacionando. Aqui mesmo, nesse momento, nós estamos nos relacionando, neste culto. E nós estamos nos relacionando sempre no sentido de ou nós somos superiores, ou nós somos inferiores, ou nós somos iguais. Em termos de autoridade, nós todos somos iguais em termos de humanidade. Nós somos todos, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas existe na sociedade a organização em termos de autoridade e de pessoas que estão debaixo destas autoridades e daqueles que estão iguais debaixo dessas autoridades. Então, em todas as nossas relações, ou nós somos autoridade, somos os superiores,
Ou nós estamos debaixo das autoridades, somos os inferiores, ou nós estamos iguais com o nosso próximo, ambos estamos debaixo de uma autoridade específica, né? Então, dentro da casa, o pai, a mãe são superiores, os filhos são inferiores, e os irmãos são iguais. Só para ilustrar. Vimos que esse mandamento, honra teu pai e a tua mãe, já vimos nos estudos anteriores, que eles não se relacionam somente a pai e mãe, mas que a Bíblia ela aplica esse sentido de pai e mãe a todas as autoridades. Só que, claro, cada uma tendo uma natureza específica. O pai é uma autoridade dentro da casa, o presidente da República é uma autoridade do país. E eles são autoridade, mas são autoridades de naturezas diferentes. E, portanto, devem ser obedecidos de acordo com a sua natureza. E na semana anterior nós vimos o que Deus espera de nós em termos de obedecer às nossas autoridades. Qual é a obrigação dos inferiores quanto aos seus superiores? E nós vimos que nós temos que obedecer, nós temos que protegê-los, nós temos que orar por eles, nós temos que seguir os seus legítimos conselhos e ordenanças. Nós temos, enfim, que ser pessoas que honrem as autoridades, e nós estudamos isso na pergunta 127, irmãos. Essas perguntas que nós estamos estudando desde a semana passada, elas estão tratando exatamente em como nós devemos nos relacionar, seja como superiores, inferiores ou iguais. E agora nós estamos tratando da questão dos inferiores, né? E hoje nós vamos estudar a pergunta 128. Eu deixei essa pergunta no grupo da igreja, mas também, irmãos, está aí no programa de culto. Está muito pequenininha a letra, eu reconheço, mas não dá para fazer muito grande, né? Mas está lá. Se os irmãos quiserem acompanhar no programa de culto, está a pergunta, está lá a resposta e os textos que nós vamos ler, tá bom? Se vocês quiserem, pode acompanhar aí. Então, a pergunta 128 é: quais são os pecados dos inferiores contra os seus superiores? A resposta é: os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda a negligência dos deveres para com eles, a inveja, o desrespeito e a rebelião contra essas pessoas e suas posições em seus legítimos conselhos, mandamentos e correções, o amaldiçoar, o escarnecer e toda conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha ou desonra para eles e para o seu governo. Então, semana passada nós estudamos o que o mandamento exige. Aqui nós vamos estudar qual é o pecado que, ali, quando você não obedece, que tipos de pecado você está cometendo contra as autoridades, contra os superiores, sendo você o inferior naquela relação. Então, observe sempre o ponto e vírgula, tá? Nós temos aqui grupos de pecados separados por esses pontos e vírgulas, né? Então, os primeiros pecados, os pecados dos inferiores contra os superiores, são toda negligência. Então, o primeiro pecado aqui especificado no Catecismo Maior é a negligência dos deveres para com eles. Um segundo grupo de pecado que está aqui nessa resposta observe, irmãos, a inveja, o desrespeito e a rebelião contra essas pessoas em suas posições, em seus legítimos conselhos, mandamentos e correções. E o último pecado, o grupo de pecados que está aqui posto é o amaldiçoar, o escarnecer e toda a conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha ou desonras para eles em seu governo. Então nós temos aqui 1, 2, 3, né? Meus irmãos, grupos de pecados especificados aqui nessa resposta, tá bom? Então vamos por parte, e eu vou já pedir para vocês, irmãos, é difícil nós lermos todos os textos, então vocês têm os textos aí, vou pedir para vocês que os textos que eu não consegui ler aqui, por favor, leiam nas suas casas, meditem, leiam de novo a pergunta, a resposta, e procurem ler os textos para que vocês vejam muito bem como está na Sagrada Escritura tudo que nós vamos falar aqui. Essa é a nossa intenção, ensinar o que a Palavra de Deus nos ensina, né? Então vamos aí, irmãos. O primeiro pecado,
Os pecados dos inferiores contra os seus superiores são toda negligência dos deveres para com eles. Lá embaixo, vocês têm, já no texto da leitura, vocês têm Mateus, capítulo 15, versículo 4 a 6, que eu vou pedir para vocês abrirem agora, por favor, que fala o pecado da negligência dos deveres para com as autoridades. Vamos ver aí, Mateus, capítulo 15, dos versos 4 ao 6. Mateus, capítulo 15, versos 4 ao 6. Diz a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 15, versos 4 ao 6. Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidastes, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Hipócritas, vou aproveitar aqui e ler os próximos versículos, que é muito importante. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Aqui o Senhor Jesus Cristo, portanto, irmãos, está dando exemplo para nós do que o Catecismo Maior chama de este pecado de negligência dos deveres para com eles. A negligência é você não praticar um dever específico que Deus mandou, que Deus ordenou. Negligência, portanto, é Deus manda e você negligencia, você não obedece, você não faz aquilo que o Senhor disse para você fazer. No caso aqui específico, meus irmãos, a negligência é cuidar do pai e da mãe, sustentar, prover, não deixar faltar, e o Senhor está denunciando isso aqui. O Senhor está dizendo: olha, vocês não estão honrando, o mandamento diz, vocês estão honrando, o mandamento diz, melhor dizendo, honra teu pai e a tua mãe, mas vocês, por causa da tradição de vocês, que aquilo é claro que não era da Escritura, mas era uma tradição humana, vocês, por causa da tradição de vocês estão dizendo o seguinte: é oferta ao Senhor o que vocês poderiam aproveitar de mim. Ou seja, em vez de eu ajudar vocês, em vez de eu apoiar vocês, eu vou dar esta oferta ao Senhor. Mas onde que Deus ordenou isso? É tradição humana. Foi uma invenção da religiosidade daquela época. Então, com isso, essas pessoas, o Senhor Jesus Cristo diz assim, versículo 6, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Mas no finalzinho do versículo 5, Jesus diz: esse não precisa honrar nem pai nem a sua mãe. Ou seja, está negligenciando. Em vez de ele cuidar do pai, em vez de ele cuidar da mãe, o que ele está fazendo então? Ele está com a desculpa de dizer: não, isso aqui é oferta ao Senhor. Ele negligencia esse cuidado com o pai e com a mãe. Então, o que chama isso, irmãos? Negligência. Daí nós podemos ver o seguinte: o primeiro pecado é toda negligência específica ao mandamento de Deus com relação a uma autoridade. Por exemplo, aqui, negligência em cuidar dos pais, negligência em sustentar os pais. Aí você pode aplicar isso, irmãos, por exemplo, em qualquer outra autoridade. Você deve o respeito, você deve a honra, você deve a obediência. Você tem um dever dado por Deus àquela autoridade pública, ou na sua casa, ou no seu trabalho, e assim por diante. Se você negligencia, se você não dá atenção, e você pode fazer isso dando uma desculpa que parece bonita. Observem que aqui era uma desculpa piedosa, né? Não, mas eu vou dar para o Senhor. Então, como eu vou dar para o Senhor, eu não preciso sustentar meus pais. Então, sempre tem essa característica. Nós somos muito engenhosos, irmãos, para arranjar desculpas, para raciocinar e para explicar os nossos pecados.
mas o Senhor não aceita isso. Então nós temos que encarar a verdade de Deus e observar assim, se eu estou negligenciando em algum aspecto a obediência às autoridades, não importa o que eu diga, não importa a razão que eu dei, mas se aquilo é negligência, se aquilo eu não estou fazendo, eu estou pecando contra Deus. Vamos para o outro pecado agora, vamos lá. A inveja, agora é um grupo de pecados, tá? E é um grupo de pecados que ele tem uma certa escala na gravidade dele. A inveja, o desrespeito e a rebelião contra essas pessoas e suas posições. E aqui eu vou dar uma puladinha para explicar logo a última parte do ponto, para que nós possamos entender. Veja, e tudo isso aqui tem a ver com as pessoas e as suas posições, ou seja, você tem ali um ser humano que Deus colocou numa posição de autoridade, se é pai, se é mãe, se é presidente, se é governador, se é prefeito, se é chefe de um setor onde a pessoa trabalha, ou também, lembra que existe autoridades em termos de talento, se é o médico, se é o engenheiro, se é aquele advogado, se é o juiz, enfim, aquele que está preparado para uma certa função. Então, se Deus colocou ali aquela pessoa, e aquela pessoa, portanto, está numa posição, esse pecado é contra a pessoa, contra essas pessoas, é contra a pessoa e suas posições. Então, isso envolve a pessoa que está ali e a posição em que Deus a colocou. Isso é uma oposição, irmãos, a essas pessoas e as suas posições em seus legítimos conselhos, mandamentos e correções. Vocês lembram que nós falamos semana passada que as autoridades, que as autoridades elas dão conselhos, elas dão ordens e elas promovem correção também quando se faz o que é errado. E a palavra legítimo, ela dá uma qualidade muito importante e essencial a esses conselhos, a esses mandamentos, a essas correções. O que seria legítimo? Seria tudo aquilo que está de acordo com a lei do país, seria, acima de tudo, tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então, tudo que é legítimo, tudo que a autoridade, ela aconselha, ela manda, ela corrige, tudo que é dentro da lei do país, não está infringindo nenhuma lei. E também, acima de tudo, porque as leis, acima de tudo está a lei de Deus e a lei do país está aqui, abaixo, né? Então, nós só temos a obrigação de obedecer a lei do país na medida que ela não nos pede, não nos ordena alguma coisa que contraria a lei de Deus. Mas essas coisas aqui estão certinho. E essa autoridade aqui, ela está obedecendo a lei do país e a lei de Deus, consequentemente, sendo que essa lei do país não contraria a lei de Deus, então aqueles que se voltam contra esses conselhos, mandamentos e correções legítimos estão cometendo esse pecado aqui. Quais são os pecados, irmãos? Os pecados, eles envolvem, primeiro, uma atitude interna e depois atitudes externas que vão ser cada vez mais graves. Tudo começa primeiro com a inveja. O que é inveja, meus irmãos? Então, uma pessoa é inferior e existe sobre ela um superior, que tem autoridade, que foi posto ali por Deus e que está agindo legitimamente. Essa pessoa, então, ela começa a ter inveja, e a inveja significa o quê? Ela se rebela. Em primeiro lugar, a inveja é que eu fico ressentido com a posição daquela pessoa e com o fato de eu não estar no lugar dela. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu não fico conformado, desejaria estar naquela posição, ou eu desejaria ter o talento que aquela pessoa tem, ter a habilidade que aquela pessoa tem, ter talvez a popularidade que aquela pessoa tem, enfim. E eu começo a ter esses tipos de pensamento, de sentimento ruim, que corrói a alma. Isso o que é, meus irmãos? É uma coisa interna. Às vezes ninguém sabe, só eu sei. Aliás, eu já ouvi alguém dizer que a inveja é um pecado que ninguém confessa.
Até você pode perguntar assim, me diga um defeito seu. Nunca você vai ver alguém dizer, eu sou muito invejoso. É um pecado inconfessável. É um pecado que as pessoas negam, mas que as pessoas têm e que nós podemos ter, irmãos. E que eu quero pedir para vocês aqui diante do Senhor, que você pense se não há alguma semente desse pecado terrível da inveja. Esse pecado é contra a providência de Deus. Esse pecado é a pessoa não reconhecer que foi o Senhor quem quis assim, foi o Senhor que pôs aquela determinada pessoa naquele cargo, que deu aquele talento a essa pessoa, e não deu a mim, ele deu outro. É uma insatisfação, é não estar satisfeito com o que Deus dá, com o que Deus concede, com as oportunidades que Ele dá, com a providência. Então, é um pecado, como todo pecado, evidentemente, contra Deus. A inveja, portanto, meus irmãos, é um pecado contra a providência do Senhor, contra a vontade expressa de Deus em nossa volta, porque existe a vontade expressa de Deus neste livro aqui, a lei de Deus, mas existe a vontade de Deus expressa nas ocorrências. Nada acontece sem que Deus permita, sem que Deus decrete, sem que Deus tenha ali a sua vontade cumprida. Portanto, se tem alguém superior a mim, assim Ele quis. E se essa pessoa está numa posição legítima, é claro que nós não estamos falando aqui de uma situação, por exemplo, até eu li no livro esses dias, né? Um chefe de uma gangue, por exemplo. Não, isso aí não, né? Mas alguma coisa realmente legítima. Se Deus pôs ali aquela pessoa, amém. Se Deus deu talentos àquela pessoa, amém. Se Deus não me pôs ali, amém. Se Deus não me deu talento para estar naquele lugar, amém. Deus tem outro desígnio, outra vontade para a minha vida. Eu olho para vocês aqui, ninguém é igual, irmão. É impressionante, né? A gente fica pensando assim, como as pessoas são diferentes, mas isso mostra a sabedoria de Deus, a diversidade que o Senhor, em que o Senhor criou todas as coisas, na sua infinita sabedoria. As flores, hoje eu saí lá em casa, aí eu vi uma flor linda, linda, linda. Saí lá na frente lá de casa. E a gente conseguiu, né? Tá com desejo, Julieta, de que nascesse a flor e nasceu a flor. Mas é uma coisa linda, irmãos. Mas não tem uma flor igual. E as flores não têm inveja, se eu puder ilustrar assim. As flores, elas mostram a sua beleza própria e ponto. Os pássaros têm o seu canto. Os animais têm as suas características. E tudo está ordenado por Deus. E os seres humanos também têm as suas características. Nacionalidade, talento, dons, oportunidades, portas se abrem, portas se fecham. Tudo é Deus que organiza. Então, é isso que Paulo diz, meus irmãos, que nós devemos nos contentar com o Senhor, nós devemos nos alegrar, estar satisfeitos no Senhor. A inveja é contra tudo isso. Mas, deixa eu avançar, porque dá para a gente falar várias semanas só da inveja. Mas o nosso objetivo aqui é apenas tratar brevemente e ir avante. A inveja, ela não vai ficar parada. A inveja, ela vai ter, ou qualquer outro sentimento ruim, vai ter manifestações, e essas manifestações vão ser cada vez mais graves se não for tratado. Primeiro, é o desrespeito. E o desrespeito é simplesmente o que a palavra está dizendo. Eu não respeito aquela pessoa como autoridade, como superior. Aquilo começa então na inveja, ou é algum outro sentimento ruim, às vezes mágoa, raiva por alguma coisa que aconteceu. Eu olho para aquilo e eu acho na minha mente que não está certo, eu não me submeto à vontade de Deus, e aí eu começo a desrespeitar as autoridades. Eu começo, através de palavras e de atos, mostrar que eu estou ali não aceitando aquela autoridade.
Se não for cuidado isso, irmãos, e algumas vezes não chega tão longe, mas outras vezes chega longe, nós vamos chegar à rebelião. E a rebelião, ela é alguma coisa, assim, do desrespeito levado ao extremo. É simplesmente a pessoa se revoltar, se rebelar contra aquela autoridade e querer depor aquela autoridade. Fazer alguma coisa violenta. O caso, por exemplo, só para ilustrar para os irmãos, o caso mais assim claro que nós temos no Brasil recente foi o 8 de janeiro, quando uma multidão entrou e quebrou lá os três poderes, atacou policiais, e gente entrou lá com Bíblia, cantando hinos evangélicos. Irmãos, aquilo é um exemplo da recente não, foi esses dias, né? Não dá nem para dizer que foi ontem praticamente. Mas dos nossos dias, que mostra, que ilustra isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. A rebelião é isso, é aquilo que nós vimos. As pessoas, elas perderem todos os limites e elas dizerem assim, vamos invadir, vamos quebrar, vamos nos rebelar, vamos tomar o poder, vamos fazer alguma coisa, e não respeitarem os poderes constituídos, não respeitarem aquilo que Deus colocou diante delas. E vejam, irmãos, que por trás disso está, permitam-me agora fazer uma certa ligação lógica com as coisas que acontecem. Por trás disso estão sentimentos internos, né? Claro, aquilo que está na pessoa, pode ser inveja, raiva, mágoa, todo esse tipo de coisa, e que isso geralmente é semeado por discursos, por palavras, e hoje em dias da internet isso é muito fácil acontecer, o semear do ódio, da inveja, do ressentimento e da desobediência às autoridades e da rebelião. E aí as pessoas vão semeando umas nas outras esse tipo de situação. E quando isso está acontecendo, quando isso já está então de forma mais pública, né? Já está acontecendo de respeito, mas esse de respeito pode chegar no 8 de janeiro, pode chegar numa rebelião, pode chegar num absurdo daquele. Como aconteceu também nos Estados Unidos, os irmãos devem saber na invasão do Capitólio, todas essas coisas. Quando isso acontece, estou dando 2 exemplos aqui para os irmãos, quando isso acontece, são esses pecados levados ao extremo. A rebelião é o extremo desse tipo de pecado. Eu gostaria de ler com os irmãos aqui 1 Samuel, por favor, leiam comigo, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Primeiro Samuel, capítulo 8, versículo 7. Que diz a Sagrada Escritura: E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Vocês sabem quando foi esse caso aqui, não sabe? Quando o povo pediu um rei. E não era ainda o momento, vamos dizer assim, desígnio de Deus. Depois Deus ia trazer o Davi e tudo, mas o povo queria um rei. E o Senhor está dizendo que eles estavam rejeitando a providência, a vontade dele naquele momento. Porque é isso, irmãos, é se rebelar. Quando você se rebela contra a autoridade, tem inveja, quando desobedece, quando desrespeita, e quando chega a uma rebelião, por exemplo, que é o mais grave, você está indo contra Deus. Vamos ler outro texto, meus irmãos. 2 Samuel, capítulo 15. Esse texto é muito significativo, muito importante para nós entendermos isso também. 2 Samuel, capítulo 15, do verso 1 ao 12, diz a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 15, verso 1 ao 12, diz a Escritura:
2 Samuel 15. E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corresse adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o rei aqui no caso era Davi, o pai de Absalão. E olha o que Absalão estava fazendo. Ou chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei, semeando o de respeito ao rei Davi. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão, pegava-o e o beijava. Vocês veem esse tipo de coisa hoje? Vocês veem um discurso que vai minando a autoridade hoje na internet? Vocês veem bajulação de pessoas que querem se aproveitar, por exemplo, da Igreja de Deus, dizendo que são nossas amigas e que querem nos ajudar? Beijam nossa mão. Vocês veem esse tipo de bajulação, meus irmãos, e que começa a semear o desrespeito, a desordem contra as autoridades estabelecidas. Isso não é novo, não é? Está aqui no caso de Absalão. Veja o que diz o versículo 6. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Ele ganhava o coração, roubava o coração dos homens para da obediência a Davi para ele. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pegar em Hebrom o meu voto que fiz ao Senhor, porque morando eu em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Ele estava dando o golpe. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à sua cidade de Giló, estando ele oferecendo os seus sacrifícios, e a conjuração se fortificava, e vinha o povo e ia crescendo com Absalão. Se você for estudar a história de Absalão, é uma história muito triste, irmãos. Tem um estupro na família. Davi negligenciou o papel dele como pai, e o ressentimento foi crescendo no coração desse jovem, ao ponto de ele se voltar contra o próprio pai, começar a tentar conquistar o povo com palavras de bajulação, e finalmente levantou um grupo grande que tentou tomar o poder e acabou morto. Irmãos, tomemos isso para os nossos dias e tomemos muito cuidado. Isso é um pecado contra Deus. Cuidado com a inveja, cuidado com os discursos que semeiam rebelião contra as autoridades constituídas. Cuidado com ao ponto que se pode chegar a isso. Nós estamos vendo na história do nosso país. E não se engane, o ser humano chega a um ponto desse. Tá? Isso é pecado. Isso é contrário à vontade de Deus. Vamos adiante. Existe aqui um último grupo de pecados que o nosso Catecismo Maior ele fala, irmãos, que é o amaldiçoar, o escarnecer e toda conduta insubmissa e escandalosa que resulte em vergonha ou desonra para eles e para o seu governo. Vamos tratar de cada pecado rapidamente, mas para que possamos entender. Primeiro, nós temos aqui o pecado de amaldiçoar, o pecado de escarnecer e a conduta insubmissa e escandalosa, que resulta em vergonha. Aqui nós temos pecados com palavras e pecados com ações, conduta. Você percebe? Eu amaldiçoo usando palavras, eu escarneço usando palavras, eu
e sou insubmisso usando a minha conduta. Portanto, é um pecado que trata de palavras e ações. Esse pecado, irmãos, ele tem a ver com Deus. Quando nós apelamos a Deus de forma absurda para a nossa própria rebelião contra as autoridades, e esse é o caso de amaldiçoar. O que é amaldiçoar? É quando uma pessoa, em nome de Deus, amaldiçoa alguém, uma autoridade, diz, por exemplo, você vai morrer, eu quero que você morra, Deus vai lhe matar, eu estou lhe amaldiçoando. É um exemplo disso. Ou quando a pessoa ora a Deus. Nós temos na Bíblia as orações imprecatórias, meus irmãos, que são orações exatamente que estão apelando a Deus para a maldição dos inimigos de Deus. Mas são orações muito específicas, que têm um contexto muito específico, e aquilo era do Espírito Santo mesmo. Deus estava determinando aquilo. Mas isso não significa que nós devemos usar isso nos nossos dias de forma indiscriminada. O Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos abençoar os nossos perseguidores, perdoar e orar por eles, e não amaldiçoá-los. E aqui, meus irmãos, nós temos esse pecado, quando alguém amaldiçoa as autoridades, usando o santo nome de Deus. Agora, a segunda forma de pecado verbal, digamos assim, é aquele que envolve o próximo, é o escarnecer, é o zombar, é o falar da autoridade sem devido respeito, é não honrar a posição daquela pessoa. Irmãos, quando nós vamos falar com o nosso pai, existe uma certa conduta, um certo protocolo, uma certa ação. Eu vou falar com o meu pai, eu não vou falar com qualquer pessoa, eu vou falar com a minha mãe, eu não vou falar com qualquer pessoa. Qualquer pessoa eu devo honrar, eu devo respeitar, mas o meu pai, a minha mãe, por causa da posição de autoridade, eu tenho que tratá-los de acordo com essa autoridade, com essa honra. E quando eu falar deles para alguém, mesmo que eles não estejam presentes, eu tenho que honrá-los. Escarnecer é quebrar isto. Escarnecer é zombar do meu pai e da minha mãe, diante deles ou quando eles não estão presentes. Escarnecer é zombar também das demais autoridades, estando na presença deles ou não. É tratá-los com desonra em publicações na internet. É atribuir-lhes apelidos ou fazer chacota, piada, para que eles sejam envergonhados. Olha, as autoridades não são perfeitas. Nós já estudamos isso aqui, não é? Mas, irmãos, Deus as colocou lá para que nós as honremos. Portanto, tome muito cuidado quando você falar do seu pai, da sua mãe, do presidente da República, do governador do estado, do prefeito da cidade, do seu chefe, de qualquer pessoa que estiver em posição de autoridade. Nós esquecemos isso nos nossos dias, irmãos. O de respeito, a zombaria virou coisa comum. Ninguém respeita as posições das autoridades. Guarde isso no seu coração. Nós devemos honrar as autoridades com as nossas palavras. Se elas estão erradas, existe um procedimento santo quanto aos erros delas. Mas zombaria não é. Então, eu queria dizer também para vocês, irmãos, que além desses pecados, a pessoa pode não amaldiçoar, a pessoa pode não zombar, não escarnecer, mas a pessoa também pode pecar com a sua conduta insubmissa
E, consequentemente, toda conduta insubmissa é escandalosa. Porque a conduta insubmissa, ela está provocando. O que é insubmissão? É quando eu, na minha vida, eu posso nunca amaldiçoar. Eu posso nunca zombar, mas a minha vida, as minhas práticas, a minha conduta, ela é uma conduta em que aquela autoridade está sendo desonrada, porque eu não estou me submetendo. Irmãos amados, nunca esqueçam, por favor, de que eu estou falando de posições em seus legítimos conselhos, mandamentos e correções. Nunca esqueça disso, tá? Porque eu não estou falando que nós vamos obedecer às autoridades cegamente, não é isso. Estou falando daquilo que é para nós obedecermos, daquilo que está de acordo com a lei de Deus. Então, uma conduta insubmissa, ela é escandalosa, ela provoca escândalo, especialmente contra aquela pessoa, e que resulte, portanto, em vergonha ou desonra para eles e para o seu governo. Evidentemente, se a minha conduta, se eu não obedeço, se eu não me submeto, eu posso não falar nada. E alguns até falam, escarnecem e também cometem pecado na prática. Eu posso, enfim, apenas ser submisso na minha conduta, mas eu estou provocando escândalo e com isso eu estou provocando vergonha ou desonras para eles e para o seu governo. A minha conduta está dizendo o seguinte: essas pessoas não são dignas de respeito, não são dignas de honra, elas não devem ser obedecidas, elas devem ser envergonhadas. É isso que eu estou promovendo na sociedade. Irmãos, isso é uma coisa para um cristão que é inconcebível, porque isso é totalmente contrário ao mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Meus irmãos, nós vamos falar dos pecados das autoridades nos próximos estudos. Eu estou falando dos pecados nossos contra as autoridades. Mas até um policial, quando ele vai prender um criminoso, um bandido, ele tem que fazer isso, levando em conta que mesmo aquela pessoa é um ser humano. Então você imagina como é um pecado grave quando eu desonro uma autoridade pública com as minhas palavras e com a minha conduta. Vamos ler os textos, meus irmãos. Convido vocês a lerem Provérbios capítulo 30. Diga, irmão, pode perguntar. Aliás, eu quero dizer que vocês perguntem, tá? Fique à vontade. Pode perguntar, irmão. Não é só a ideia que provoca rebelião. Sim. Pessoas que já são rebeldes de natureza. Sim. Mas a injustiça também provoca rebelião. Sim. E quando ocorre, quando a cristã faz greve, é um tipo de rebelião. Entendi. Ele está em pecado? Entendi. Essa é uma resposta que exige algumas explicações. Vou tentar resumir. Tá bom? Se a greve ela é prescrita na lei, ela tem o apoio da lei, a pessoa está no direito dela, eu não diria que é rebelião. Eu acho que é uma resposta bem assim, básica que eu posso dar, irmã, nesse caso específico. Tá? Eu acho que existe o direito à greve. Tá? Mas, além do que acontece, vamos dizer assim, nessa questão legítima, do que está dentro da lei, tá, irmã? Lembremos sempre que está em vista o quê? A questão da lei divina. Então, mesmo que seja legítimo, e mesmo que não seja contrário à lei de Deus, mas você tem que fazer aquilo dentro de uma ordem e não buscando a desordem. Estou falando de maneira bem geral, irmão, porque esse é um assunto bastante vasto. Então, se a greve resultar em desordem, aí já é pecado mesmo. Então, se ela seguir um certo
a ordenança da lei e procurar dentro dos direitos, mas procurando manter o mínimo de andamento daquele negócio, daquela, vamos dizer assim, daquele serviço, tá? E não, falando de lugar bem simples, bagunçar tudo, querer realmente, aí já acaba para o quê? Para rebelião, pura e simplesmente. Aí eu acho que existe ali uma legitimidade. Eu não sei se eu conseguir explicar, tá, irmã? Então eu não diria que a greve em si, tá? Ela é um pecado, ela nunca pode ser feita. Se está na lei, se é legítimo, se aquilo ali realmente está sendo cometido uma injustiça, eu diria que é uma maneira legítima de você reivindicar, né? Greve, uma passeata pacífica, entendeu? Alguma coisa assim que não provoque a desordem. Entendeu? Mas para nós cristãos, a primeira grande questão, qual seria, irmã Lenilde? O que nós deveríamos fazer se nós estamos sentindo injustiça por parte da nossa autoridade? Qual deveria ser a nossa primeira ação? Diga-me. Oração. Tá bom? Isso que eu falo, o cristão tem os frutos do Espírito. Sim. Então, a injustiça que causa, né? Vai florescer mais o fruto. Isso, é verdade. Então eu diria assim, a primeira oração. Eu acho que a greve para um cristão deveria ser uma última opção. Tá bom, irmão? Mas eu acho que é isso que eu posso falar para a senhora. É um assunto assim que exige reflexão, né? E que a gente pode aplicar de várias maneiras. E temos cuidado para que a injustiça não se transforme em nós em sentimento de ódio, né? Então, o cristão ele sempre tem que trabalhar o seguinte: ele tem que observar a injustiça feita e ele tem que agir dentro do princípio sempre da justiça e do amor. Porque se cambar para o ódio, ele vai praticar injustiça. Vou lhe dar um exemplo aqui da guerra que está acontecendo, tá, irmãos? Eu não sei se todo mundo vai concordar comigo, vou correr o risco aqui de não concordar, mas eu vou dar um exemplo aqui e vou falar claramente, tá? Por exemplo, o Hamas atacou Israel, matou 1.500 pessoas, se eu não me engano, se não estiver errado. Jovens, pessoas que não tem nada a ver com aquilo, matou, terrível. Israel tem direito de pegar essas pessoas que fizeram isso e fazer justiça, tem direito diante de Deus? Tem direito. Só que, aqui eu vou falar uma coisa, eu vou me arriscar de não ser compreendido, está sendo gravado, mas vou deixar gravado mesmo. Só que a partir do momento que está matando crianças, que está matando milhares e milhares de pessoas que não tem nada a ver com a história, aí já é injustiça. Já extrapolou a justiça e já está indo para o puro ódio, vingança. E a vingança não produz a justiça de Deus, né? Então, nós cristãos nunca devemos estar do lado de nenhum tipo de injustiça e de nenhum tipo de manifestação do puro ódio, mesmo em nome, lembra da desonra aos pais, as pessoas vão sempre dar uma desculpa, mas mesmo em nome do que parece justo, não porque nos atacaram, não, mas aí você está indo além. Eu vi esse dia não, ontem, um videozinho de um delegado que ele deu um tapa numa mulher, tá? Então, ele se envolveu num acidente de trânsito e a senhora foi lá e começou, acho que a ofendê-lo, né? Eu não sei como foi o acidente, só tem um vídeo. Começou a ofendê-lo e ele deu um tapa nela, ela saiu de lá de perto. Isso foi justiça? Isso foi ódio. Vamos dizer que ela o ofendeu. Então, existe lei para ofensa, procure seus direitos, mas quando você já extrapola para a violência, aí você está sendo injusto. Então, irmã, se aplica na greve, se aplica em todas as nossas reações quando tem a ver com autoridade, com direitos, com justiça. Nós sempre pensamos assim, não vamos para o extremo, vamos sempre... O que a Bíblia ensina? O equilíbrio. Pecado é desequilíbrio. Pecado é quando a coisa perde o rumo e se transforma
em bagunça, em desordem, em violência, em matança, em derramar sangue mesmo, entendeu? Eu quero destruir o outro, né? Isso não é cristão. O cristão ele sempre vai agir assim: bom, eu vou fazer uma greve, mas eu vou fazer uma greve sempre pautado na justiça, no direito, legítima, de acordo com o que a lei diz. Tá? Se a lei não diz para não fazer assim, eu não vou fazer. Entendeu, irmão? Então, eu acho que envolve muitos aspectos. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Diga, irmão, pode falar. Tá. Mas é bom os irmãos falarem. Assim. O senhor falou sobre que há uma progressão dentro do segundo grupo. Sim. E assim, eu vejo assim, a teologia para mim, assim, ela precisa ser prática. Eu louvo a Deus pela forma como o senhor expõe. Tá. E aí, dentro desses grupos, tudo que nós fazemos, pensamos, agimos, o nosso propósito maior deve servir ao Senhor, deve ter em vista a pessoa de Deus. Sim. E eu vejo, não apenas dentro desse grupo, posso estar errado, mas nos 3 grupos eu vejo uma progressividade, um desenvolvimento crescente dentro dos 3 grupos. E aí eu amo o Gênesis, eu vejo aquilo que Adão e Eva fizeram. Deus deu a eles uma advertência. E no primeiro grupo fala sobre a negligência, eles negligenciaram. No segundo grupo, nós vemos a inveja, eles desejaram ter sempre como Deus. O desprezo, eles desprezaram a lei de Deus e se tornaram rebeldes. No último grupo, nós vemos isso desonrando a desonra e a pessoa e ao seu governo, que é o resultado da humanidade. Entendi. Então, o que é que eu vejo dentro do catecismo nos ensinando? Que aquilo que Deus está nos advertindo, Ele está nos advertindo porque nós, ao desrespeitarmos as autoridades, certamente nós vamos escalar esse desenvolvimento a tal ponto que não apenas no primeiro grupo atingiremos a pessoa, não apenas no segundo grupo aquela pessoa e a sua posição, mas isso resultará em desonra ao seu governo. Então, assim, eu acho que o catecismo, com base na luz da palavra, nos ensina e nos adverte o perigo de nós perseverarmos no pecado a tal ponto de escalarmos isso, envergonharmos a Deus e o seu governo, que é o que a humanidade hoje faz. Então, aquilo que começou como uma advertência dada a Deus, Adão, resulta hoje no que o mundo é. Então, eu de forma prática, eu louvo a Deus demais pela sua vida, pastor. Tudo assim, eu vejo o senhor ensinando, e é claro que eu não há tempo suficiente, mas aí eu me permito ver esses ensinos maravilhosos dentro desse texto e vejo a aplicação prática que isso tem na nossa vida. É muito prático. É maravilhoso, porque assim, mais uma vez eu louvo a Deus por todo esse ensino. Eu fico tomando isso como uma advertência à minha vida, mas também como qualquer um de nós poderia ser Adão, qualquer um de nós, e nós estamos ali. Isso serve de advertência para nós. Amém, irmão. Então, interessante. Quer dizer que, olha, o irmão Marcelo está colocando uma coisa que eu acho que concordo, que os 3 grupos, então, são uma escalada também, né? Muito bom. Então, a gente deve também, concordo com o irmão, deve pensar nesse aspecto. Mais alguma coisa, meus irmãos? Vamos então encerrar aqui. Eu queria dar as últimas palavras dizendo o seguinte: eu preciso encerrar sempre com Jesus, irmãos, com Jesus. Então, vamos olhar para o Senhor Jesus aqui no capítulo João, Evangelho de João, no capítulo 19, desculpe, irmãos, capítulo 18, perdão. Capítulo 18, versículo 33, quando levaram o Senhor Jesus para Pilatos. Aí o Senhor Jesus diz assim: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, chamou Jesus e disse: tu és o rei dos judeus. Isso aqui era acusação. Ele estava acusando Jesus de ser um rebelde, viu, irmão? De ser um Absalão. Era isso, tá? Aí olha o que Jesus fala por aí para Pilatos. Jesus lhe disse: tu dizes isso de ti mesmo ou disseram-te outros de mim? Aí Pilatos responde: porventura sou eu judeu?
A tua nação e os principais sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Olha o que Jesus diz. O meu reino não é deste mundo. Olha o que ele fala agora. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue a judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus está dizendo assim, Pilatos, eu sou rei, só que o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os soldados não iam deixar, os meus soldados, os meus guerreiros, os meus revolucionários não iam deixar eu ser entregue para os judeus. Mas eu não sou um Absalão, eu não sou um revolucionário. Eu vim proclamar o reino da paz, reino de Deus. Então, meus irmãos, eu queria encerrar com essa palavra. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que Jesus é o rei da paz. E porque ele é o rei da paz, e porque ele nos salvou, e ele é o nosso rei, o nosso rei não é o presidente Lula, o nosso rei não é o governador Barbalho, o nosso rei não é o prefeito Edmilson, o nosso rei é Jesus. Mas por causa do rei Jesus nós proclamamos a paz, porque ele é o rei da paz. Então nós vamos obedecer o presidente, o governador, honrar esses homens, honrar o prefeito, honrar o nosso chefe, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, por causa dele. Por causa de Jesus. E é assim que nós vamos fazer o reino de Deus crescer. E tudo que nós fizermos é sempre pensando assim, eu vou fazer isso, toda a minha ação quanto ao governo, quanto à lei, isso também se aplica à questão da greve que a irmã Denilde colocou, tudo que o irmão Marcelo colocou, tudo que eu vou fazer é sempre pensando assim, eu vou fazer isso porque eu amo Jesus, é para o meu rei Jesus. E com certeza, os que pensam assim não vão ser um Absalão. Vão ser pessoas que vão promover a ordem, a justiça, o que é bom, o que vem de Deus. Amém? Então, vamos obedecer às autoridades. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos fortaleça cada vez mais. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós pudemos, nesta manhã maravilhosa, gloriosa, no dia do Senhor, estudar este assunto tão importante, Senhor, para a nossa vida, tão prático, que tem a ver com a história do nosso país, com a nossa sociedade atual. E pedimos, Deus, nos ajude, pelo Espírito de Cristo, nos ajude a sermos pessoas que não participem da rebelião, da galhofa, do desrespeito, da inveja, e de toda atitude que desonre nossas autoridades, Senhor, mas que nós venhamos, por sua grande misericórdia, orar por estes homens e mulheres, respeitá-los de acordo com a natureza dos seus cargos, desde o nosso pai, desde a nossa mãe, até a autoridade pública maior do nosso país. Oramos assim em nome de Jesus e que nisso o seu nome seja glorificado e que nós possamos fazer tudo para o Rei Jesus. Assim nós oramos, assim nós agradecemos. Amém.